hoje aqui ou não? Os irmãos lembram? Alguém consegue do conselho mandar para mim lá no grupo, lá o estudo, o arquivo? Você consegue, mano? Manda lá o estudo para nós no grupo. Eu acho que não, entendeu? Mas esse assunto é finanças, porque a gente vai falar sobre igreja também aqui no meio, né? No meio do esboço a gente vai perceber o assunto igreja surgindo. Conseguiu enviar aí, mano? Vê se alguém consegue mandar para o pessoal que está visitando a gente também. Eu não sei quem que tem um contato delas aqui. Tá. Legal. Obrigado. Irmãos, a gente quer trazer uma palavra hoje sobre finanças e mordomia. Eu coloquei aqui o título do livro que eu usei como referência, né? Que é Bens, Riquezas e Dinheiro. Inclusive uma boa literatura, recomendo, um livro de Craig Hill, tá bom? É um livro que precisa ser lido com zelo, assim, precisa ser lido com calma, porque se você começar a ler o primeiro, segundo, terceiro capítulo, você vai achar que ele vai falar de um pouquinho de prosperidade, assim, né? Aí você vai ler e vai jogar o livro de lado. Mas aí quando você termina o livro, aí você fala, não, ele falou do evangelho em relação a esse assunto. Então eu quero ter toda a calma do mundo para abordar esse assunto aqui, que é um assunto, que é um vespeiro, é ou não é, gente? Falar de finanças, falar desse assunto é importante. Antes de começar, eu quero orar mais uma vez aqui, orar por aquilo que está ali em Efésios 1,17, que o Espírito do Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho, nós te damos graças, te bendizemos, te louvamos, colocamos, Pai, o nosso coração diante do Senhor, colocamos a nossa vida diante do Senhor mais uma vez, queremos render, Pai, a Ti, render ao Senhor as nossas motivações, render ao Senhor, Pai, as nossas ideias pré-concebidas, os nossos preconceitos e submeter, Pai, todo o nosso pensamento, de modo que ele esteja agora cativo em Cristo Jesus, para que nós possamos, Pai, discernir aquilo que o Senhor está fazendo em nós, por meio de nós, Pai. Derrama, Pai, espírito de sabedoria e revelação sobre quem o Senhor é, sobre a Tua bondade, sobre o Teu amor. Senhor, coloca no nosso coração, vem plantar em nosso coração, Pai, um anseio por conhecer o Senhor e a Tua vontade. Não apenas conhecer e ver o Teu poder, Pai, porque enquanto o Teu poder nos impressiona, é o conhecer a Tua vontade que nos mostra o caminho e podemos então ser diligentes em obedecer a Tua voz. Senhor, enquanto compartilhamos essa mensagem tão importante para esse tempo, eu clamo a Ti, Pai, que não haja em nós qualquer pensamento, Pai, que não venha do Senhor, mas que o nosso coração se incline a discernir aquilo que o Senhor está falando com a gente em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, gente? Vamos ler um texto? Mateus 6, 25 em diante. Mas estou ficando preocupado, porque os meus esboços eu estou fazendo sempre com a fonte tamanho 14, eu já acho que eu já vou ter que jogar para a fonte tamanho 16. Estou começando a ficar meio cego aqui já, viu, Linete? Nem a lente de contato está resolvendo mais. Deus do céu. Vamos lá, gente. Todo mundo encontrou? Mateus 6, 25. É um texto que a gente conhece muito bem, correto? Ele tem algumas chavezinhas ali no meio que eu acho que tem que girar na mente da gente, no coração da gente. Vamos ver o que o Senhor quer tratar conosco. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à vossa jornada de vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Gente, quem puder, quem tiver com a Bíblia aí de repente, tiver uma caneta, alguma coisa, puder, põe uma coisa em destaque no verso 26, que as aves dos céus não semeiam e não colhem. Tudo bem? Ponha isso daí já a priori em evidência e deixa isso daí guardado para daqui a pouco. Gente, eu quero compartilhar sobre algo, começando da seguinte forma, né? Que quando a gente fala sobre trabalho, quando a gente fala de vida civil, o que é vida civil, gente? Quando a gente fala de vida civil, o que a gente tem como obrigações como cidadãos aí, brasileiros? A gente fala de vida civil, fala de direitos, fala de eleições, fala de que mais, gente? Fala da legislação, certo? Que muitas vezes a gente vai ter que entrar naqueles links lá do Senado Federal e dar o nosso ponto de vista e votar lá para que uma consulta pública tenha o nosso voto. É ou não é verdade? Então isso é vida civil, tudo bem? E o que eu quero dizer assim com todas as letras, quero deixar com toda clareza do mundo assim, que todas as vezes que a gente coloca como se Deus quisesse o nosso dinheiro, assim, como se Deus quisesse os nossos recursos, a gente está fazendo Deus de capitalista como a gente é capitalista. A gente está enxergando um Deus materialista como a gente é materialista. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Amém? Deus é o Deus do ouro e da prata, e a canção de Antônio Cirilo que eu estava mencionando, é uma canção que ele diz, né, o que eu faria, né? O que eu daria ao Senhor. Ele pega um salmo, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E eu não tenho nada para dar ao Senhor que Ele não tenha. A única coisa que eu posso dar ao Senhor, que Ele não tem, entre aspas, porque Ele aguarda receber, é o meu coração. Olha só, gente, amém? A única coisa que Deus não tem, porque não tomou para si, porque Ele aguarda uma resposta voluntária e uma entrega voluntária, é o nosso coração. Então, quando Jesus e os primeiros discípulos e os apóstolos estavam marretando em ensino sobre dinheiro, é porque o povo estava entregando o coração para quem, gente? Para o dinheiro. Estava entregando coração para riquezas, para finanças, para tesouros aqui na terra. E era esse o objetivo, era confrontar esse tipo de coração. Amém, gente? Avançando um pouquinho, olha só. A maneira como nos relacionamos com o dinheiro demonstra a condição do nosso coração. Nós precisamos reconhecer alguns princípios, como o ofertar, o poupar, o investir, mas antes de qualquer coisa eu quero trazer 3 definições aqui, tudo bem? Qual o título do livro que eu mencionei, que eu extraí essa mensagem? Bens, riqueza e dinheiro, tudo bem? De Craig Hill. O que seria a expressão bens? Bens. Bens são
todos os benefícios criados por Deus, todas as suas dádivas aos homens. Gente, uma coisa assim, especial e importante para a gente. Quando a gente vai num lugar que tem uma beleza natural, sim, um lugar que a natureza é exuberante, é impressionante. Isso é uma forma da gente compreender que é um bem que o Senhor deu a nós para desfrutar. Tudo bem? Então, bem é toda a dádiva do Senhor ao homem para que o homem possa desfrutar. Então, o mar azulzinho, aquela areia clarinha, é um bem dado por Deus a nós ou não, irmãos? É um bem dado a nós. Quando você vai num lugar, por exemplo, quem gosta, né, de ir lá em Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, e sobe lá nas montanhas, num dia mais friozinho, aí vê aquela serração, aquela grama verdinha, aí você dá aquela... É um bem do Senhor para nós. Amém, gente? E olha só como é interessante, porque quando a gente usa a palavra bem ou bens, o sistema operacional da gente, o HD da gente, já vai para algo que custa dinheiro. Tudo bem? Então a primeira coisa que nós estamos compreendendo é que bens fala de tudo aquilo que o Senhor fez e deu a nós para que o homem possa desfrutar com alegria, mesmo que você não tenha um tostão. Por isso que tem gente que não tem dinheiro algum, mas ainda assim vive alegremente, desfrutando dos bens que o Senhor lhe deu. Amém, queridos? Então, a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero trazer é o que seriam as riquezas. As riquezas estão entre os bens e o dinheiro, e elas podem ou não ser influenciadas por mamon. Mas que história é essa de mamon? Já vou falar sobre isso, que aí eu vou entrar no vespeiro e vou botar a mão assim, vou apertar. Entendeu? Hoje vai ser legal. Nós vamos entrar aqui no vespeiro, que já faz tempo que eu estou esperando, mano. Que beleza, adoro essas coisas. Vamos lá. Então vamos lá. As riquezas estão entre os bens e o dinheiro, porque fala de algo. Por exemplo, nós podemos ter, a gente pode ter a possibilidade de comprar um campo. Sim ou não, gente? E comprou um campo, aquilo agora, em termos de posse, isso agora é seu. E isso teve ali dinheiro envolvido, certo? Só que eu posso enxergar esse campo agora apenas como o meu tesouro, ou posso enxergar esse campo como uma oportunidade de enxergar os bens do Senhor. Consegui me expressar bem ou não, gente? Por isso que riqueza fala de algo que envolve posse. Se alguém quiser anotar isso, né? Falar de riquezas é algo que agora envolve o que eu disse? Posse. Mas o como você enxerga a posse define se é um bem, uma dádiva da parte do Senhor, tudo bem? Ou se está sendo influenciado apenas pelo amor e apego ao dinheiro. Aquilo custou dinheiro, aquilo, entendeu, gente? Que isso gera fadiga para nós. Olha como é importante a gente se situar em relação a isso. E o dinheiro? E o dinheiro é uma criação do homem, uma criação humana. Gente, no Éden pré-queda, pensando no jardim do Éden antes da queda, tinha dinheiro? Moeda? Com a carinha de alguém? O que tinha lá, gente? Tinha a criação, bens, para que o homem pudesse cultivar e guardar. E toda a criação era para benefício da humanidade. Amém? Legal. Agora olha que interessante aqui, 2 Coríntios 9, 8. O que é que está dizendo para a gente? Aliás, desculpe, eu não terminei de ler. O dinheiro é criado pelo homem. É o que recebemos em troca de produção e serviços. Foi criado pelo homem e pertence ao sistema de governo desse mundo. Então, gente, uma situação simples para a gente compreender. Profissão do Felipe. Felipe é professor de química, tudo bem? Então, o Felipe dá X aulas no mês, correto?
Então, Filipe está entregando o que, gente? Um serviço, correto? E virou o mês, passou ali os primeiros dias do mês seguinte, Filipe recebe o seu salário. O que é o salário? O salário é a expressão de retorno nessa relação de troca. Eu te entrego um serviço, você me entrega o quê? Dinheiro. Tudo bem, gente? Então, sempre que a gente falar de dinheiro, nós temos que pensar que ele foi criado para nortear uma relação de troca. Correto? Então, eu quero enfatizar esse termo. Para nortear uma relação de troca. Correto? Então, onde não tem serviço, não tem dinheiro. Onde não tem trabalho realizado, não tem o quê? Dinheiro. Aí alguém vai dizer assim, não, mas nas escrituras, eu sei, irmãos, nós como filhos de Deus, nós podemos trazer, entre aspas, redenção para a mentalidade, como falamos de dinheiro. E é isso que nós queremos trazer hoje aqui. Fala, Rafa, desculpa. Troca de produto também. Troca de produto. Dinheiro também faz troca de produto. Verdade, mano. Até aqui, irmãos, estamos construindo entendimento bem? Está indo bem aí? Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios 9,8 diz o quê? Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas de sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. O que nós estamos vendo aqui? O apóstolo Paulo, ele está falando algumas palavrinhas-chave. Quem abrir o texto aí e quiser registrar, as palavras-chave são graça, outra expressão-chave, todas as áreas de sua vida, todo o tempo, todas as necessidades e, por último, transbordeis, e a expressão que se tivesse como colocar, além do marca-texto, uma buzina, um sinal sonoro assim, a expressão final é em toda a boa obra. Porque bens, riquezas e dinheiro não é para ser um fim em si mesmo para mim, e sim um meio para uma boa obra. Amém, gente? Amém? Lembro de uma vez que, conversando, na verdade, num lugar onde o Leandro Vieira ministrou, ele ministrou uma mensagem sobre recursos, sobre finanças e tal, aí eu lembro que ele fez uma ilustração simples. Ele falou assim, quando você está com a sua mão aberta, recursos nela são uma ponte para boa obra. Amém, gente? Mas quando nós temos um coração que se fecha, quando recursos vêm à mão, termina em mim. Amém, gente? Amém? Agora, boa obra, fique tranquilo, ninguém vai sair daqui com uma salvazinha recolhendo nada no final. Não é sobre isso. Amém, irmãos? É sobre sabermos que aquilo que nós estamos fazendo com bens, riquezas e dinheiro define se a gente redime alguém, se a gente orienta alguém, se a gente resgata alguém. Fala sobre uma boa obra da parte do Senhor. E boa obra não é sobre estrutura, boa obra é sobre gente. Ouviu isso, irmãos? Boa obra não é sobre estruturas, boa obra é sobre gente. Até porque a igreja, até o século III, praticamente, não tinha templos, né? Era sobre cuidar de gente. Amém? Então vamos lá. Precisamos abordar esse assunto com a nova mentalidade que o poder do Evangelho produz em nós. Não devemos nos mover segundo o conselho desse mundo, mas por temor ao Senhor, devemos examinar o que as Sagradas Escrituras tratam sobre esse assunto. E aqui eu quero parar um segundinho e trazer uma coisa à memória aqui. Quando a gente estava compartilhando sobre a mensagem sobre igreja, a gente começou a série de mensagens sobre igreja. E ontem eu entrei no Drive da gente, que tem lá no Google Drive, e eu fui lá na mensagem 02 sobre igreja, que é uma mensagem que o Rafael compartilhou sobre a nova humanidade.
E nessa nova humanidade, a gente entende que o nosso modo de pensar não pode ser um modo de pensar segundo esse século, mas o nosso modo de pensar precisa ser segundo essa nova humanidade que estamos avançando em Cristo. Amém, gente? Nessa obra da regeneração. Então, quando a gente para ouvir sobre bens, riquezas e dinheiro, eu não posso parar para ouvir, entre aspas, tão somente os gurus da administração sem examinar as escrituras. Pastor, calma, o que você está querendo dizer? Calma que eu vou me explicar. Nós cremos num derramar da graça comum sobre os homens. Tudo bem, gente? Nós cremos. Existem homens que são hábeis e não cristãos em falar sobre finanças? Sim. Entendemos e reconhecemos que isso pode ser uma manifestação e um derramar da graça comum? Sim, compreendemos. Mas aquilo que choca com o Evangelho, eu fico com o Evangelho. Amém, gente? Aquilo que entrar em contradição com o Evangelho, eu fico com o Evangelho. Por quê? Porque a minha busca é por essa nova mentalidade. A minha busca é por essa nova compreensão. Amém? Por quê? Porque senão a gente compra um curso de administração financeira e esse curso de administração financeira incrível, mas não tem nada do Evangelho. E se o Evangelho é sobre o sistema mundano, é baseado em quê, gente? Comprar e vender em troca. Mas o Evangelho fala que Jesus fez o quê? Deu a sua vida por nós. Tudo bem? Então, se a gente tem uma mentalidade de retenção, porque é o que o curso vai me ensinar, tem algo errado. Não é que você vai ficar sendo esbanjador e nutrindo gente folgada, que a gente vai falar sobre isso também. Tudo bem, gente? Mas estamos falando sobre ter a disposição em repartir e em dar. Amém, queridos? Então vamos avançar. Diante disso, eu quero trazer um contraponto entre sistema egípcio e sistema hebreu. E isso daqui eu me alegro de poder testemunhar, que isso daqui eu ouvi pela primeira vez dos irmãos lá de Curitiba. Na época eles se reuniam ainda como Casa de Oração Curitiba, na época que o Felipe Alves, inclusive, estava lá, morando lá. Então vamos lá. Qual é a distinção que a gente pode falar sobre sistema egípcio e sistema hebreu? Gente, como é que foi o povo de Israel no Egito, quando José chega no Egito como escravo, ele é levado à condição de governador no Egito, vem uma fome sobre a terra, ele manda chamar o pai e manda chamar os irmãos e vem o povo, e eles vão para uma campina verdinha que ficava na região do Egito, chamada de Gósen, no entorno do Egito. E olha que interessante, eles deveriam ficar apenas no período onde havia fome. Quando a fome findasse, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam retornar para a sua terra. Mas o Egito tinha coisa boa, né, lá no Egito. E eles foram ficando, e nessa brincadeira o que aconteceu? O faraó morre, o próximo faraó que assume não sabia da história de José, não sabia da relação, e o povo agora começa a ser escravizado, porque estava se multiplicando e tal. E aí o que acontece? Eles queriam simplesmente adorar a Deus, certo? E aí, como eles queriam adorar a Deus, o que então foi a medida do novo faraó para com relação ao povo de Deus? Aumenta a carga de quê, gente? De trabalho deles. Porque se aumentar a carga de trabalho deles, a gente vai fazer com que eles não adorem. Gente, com isso daqui eu preciso dar uma respirada e parar com você um pouquinho aqui. A gente precisa parar aqui uns segundos. Todas as vezes que o sistema egípcio começa a agir, é para roubar o nosso quê, gente? Tempo e o nosso vigor, para que a gente não tenha nem tempo e nem força para fazer o quê? Para adorar a Deus. E aí a gente está perdendo a mentalidade de filhos que têm um pai bondoso que provê tudo que eles precisam, e estamos entrando numa mentalidade de escravos, onde a gente agora olha para Faraó com ódio. Mas quem é Faraó? O nosso chefe. O nosso empregador. Tudo bem ou não, gente? Por quê? Porque esse infeliz aí não para de me mandar trabalho, né, e tal. Gente, o trabalho, primeira coisa, a gente precisa trazer isso à memória. O trabalho
é algo que o Senhor deu ao homem no Éden antes da queda. Gênesis 2,15 diz que Adão foi colocado, o homem foi colocado no Éden a fim de cultivar e guardar a terra. Isso era o que, gente? Cultivar. Era trabalho. Então o problema está no trabalho ou não, gente? Não, o problema está no que o excesso de trabalho provoca no nosso coração, gerando o sistema egípcio, que é ciência e trabalho. Tudo é ciência e trabalho, ciência e trabalho. Não posso, por quê? Estou trabalhando, por quê? Eu estou estudando. E aí a pessoa é dominada pelo sistema egípcio. Estou dizendo com isso que a gente vai ter que cantar toda vez agora a segunda parte do hino nacional brasileiro? Deitado eternamente em berço esplêndido. É isso que eu estou falando ou não, gente? Não, nós temos que trabalhar. Mas o nosso coração entende que nós não estamos trabalhando para Faraó. A gente pode estar no Egito no sentido de um ambiente desafiador, mas o Egito não está em nós. Eu não sou dominado por ciência e trabalho. Aí eu quero colocar uma coisa importante para a gente. Se eu estou vivendo no sistema egípcio, escolhas, impressões, decisões, tudo se baseia pensando no trabalho. Só que o sistema hebreu é cultivar e guardar. Onde eu trabalho. Por que eu trabalho? Porque o Senhor me pôs aqui. Por que eu guardo esse lugar? Porque o Senhor me colocou para guardar esse lugar. Faz sentido ou não, gente? Eu respeito meu chefe. O Senhor me colocou para servir. Sim. Quando eu estou servindo, eu estou fazendo ao Senhor. A gente vai chegar em Efésios. Essa mentalidade, eu trabalho, mas eu estou fazendo para o Senhor. Muito bom. Amém até aqui ou não, irmãos? Gente, amém? Então, onde eu quero chegar com toda a calma do mundo aqui? Nós queremos que entre nós, que os irmãos sejam trabalhadores. Amém, gente? Sejam trabalhadores, sejam aguerridos. Eu me recordo de fases da minha trajetória, por exemplo, que eu dava 12 aulas por dia, chegava em casa, trancava no quarto, que eu estava terminando um curso ainda EAD. Você está entendendo? Correndo igual um louco. Ou ia para a faculdade direto, chegava de madrugada, épocas assim. Mas nós temos que compreender que ainda assim, isso tem que ter um período, tem que ter uma fase, e isso não pode nos dominar. Você ouviu isso, irmão? Isso não pode nos dominar. E a motivação não pode ser apenas aumentar a minha riqueza. A motivação precisa ser honrar ao Senhor em fazer aquilo que me foi colocado na mão para fazer. Amém, gente? Quero abrir um outro parênteses aqui. Vamos lá. Nós estamos entre irmãos aqui, gente, e cada irmão aqui sabe onde o cinto aperta. Tudo bem, gente? Cada irmão sabe onde o cinto aperta. Há fases onde precisa dar uma apertada no tempo. Há fases onde a gente precisa dizer não para algumas demandas que outra pessoa poderia fazer, correto? E eu já declarei aqui abertamente inúmeras vezes que nós queremos exercer uma liderança saudável a ponto de ouvir não dos irmãos. Isso para nós está tudo bem. Agora, onde mora a sabedoria? É em eu também ter a sensibilidade de perceber quando o irmão está sendo escravizado. A mente dele, o coração dele está se portando como escravo. Consigo me expressar com clareza, gente? E de forma cuidadosa e amorosa dizer assim, meu irmão, você precisa repensar. Você precisa avaliar isso melhor. Você precisa buscar reorganizar a sua rotina. Você precisa fazer uma atividade física, você não está bem. A começar em mim. Voltar. Até o Murilo me zoando. Não é não, Murilo? Então, quando a gente fala sobre esses dois sistemas, o sistema hebreu está baseado em ciência e trabalho. Desculpa, sistema egípcio, ciência e trabalho, e sistema hebreu, cultivar e guardar. Só que agora eu quero trazer alguns princípios sobre finanças para a gente compreender alguns detalhes. Eu fiz questão de colocar uma vez em todo o esboço uma expressão aí
e depois eu troquei a expressão em todas as outras citações. Princípios bíblicos sobre finanças. Reconhecer e renunciar o que está escrito aí, gente? O espírito de mamon. É aqui que eu vou mexer no vespeiro. Vou começar com toda tranquilidade aqui. Quando você ouve a expressão espírito de mamon, gente, o que vem na sua cabeça? Pode falar. Abre seu coração, conte-me tudo, não esconda-me nada. Conte sobre essa expressão. O que vem na sua mente aí? Muito bom. Vamos, gente. O que vem na sua mente quando você usa essa expressão, espírito de mamon? Você quer ver um negócio? A minha formação cristã, ao longo dos anos, ela sempre se baseou em tratar, na verdade sempre não, em algumas fases assim eu vivi isso, de tratar alguns demônios nominalmente, tudo bem? Então você falava assim, não, aquele ali é um demônio da prostituição, aquele ali é a pombagira, né? Não, mas se é para homem não é pombagira, é dom juanismo. Já ouviram essa ou não? Pois é, irmão, tem muita coisa por aí. Não, mas aquele ali é o da cachaça, então aquele ali é o Zé Pilintra, né? Zé Pilintra, né? É um pilantra, né? Mas aí você vai, aí, o Deus do dinheiro, aí quem é? Mamon. Aí você acha que tipo assim, que é um demônio que está fazendo isso. Gente, nós estamos em um mundo que jaz do maligno. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra o que, gente? Os principados e dominadores deste século tenebroso, tudo bem? E quando fala a expressão espírito de mamon, na verdade é o espírito, não como um espírito, mas como um governo, um impulso, tudo bem ou não, gente? Não é um demônio chamado, aquele ali quem é? Aquele ali é o mamon, expulso o mamon, né? Nós não estamos falando isso. Pastor, mas você está falando, está me deixando confuso. Eu sei, e eu fiz de propósito, porque a gente tem que produzir entendimento aqui entre nós. Quer ver uma coisa? Olha o texto de Mateus 6, 24 que está aí abaixo. Mas eu queria que alguém lesse na sua versão, não lê no meu esboço não. Lê alguém na sua versão, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. A Deus e a mamon, ok. Alguma outra versão diferente? A Deus e as riquezas, a Deus e ao dinheiro. Então olha que interessante, uma tradução colocou a Deus e a mamon, porque mamon era um deus, um ídolo da época, a quem era atribuído sucesso nas colheitas, a quem era atribuído sucesso na reprodução do gado, tudo bem ou não, gente? Só que quando você vai cavar fundo na expressão do texto, o texto, na verdade, está falando de gente que está com o coração no ídolo em si. É lá no tal do mamon, na figurinha do mamon. Ninguém se prostrou diante de uma imagenzinha chamada mamon aqui, não é isso que o texto está falando. Mas ele está falando de gente que está se inclinando ao dinheiro, está se curvando ao dinheiro. Por que essa compreensão ela é importante? Porque aí a gente consegue denunciar a idolatria do coração, mesmo que alguém não se curvou diante de uma imagem. Você está entendendo ou não, gente? Porque aí você não pode chamar que o irmão é idólatra, por quê? Porque ele, não sou idólatra. Mas quando você entende isso daqui, você está falando assim, uau, se eu estiver me inclinando a alguém que não seja o Senhor, me inclinando à riqueza, eu estou sendo idólatra. Até o momento, então, irmãos, está tudo bem ou não? Então, quando eu digo espírito de mamon, nós estamos falando de quê? De um espírito? Ou nós estamos falando de um modelo de governo? É um modelo de governo.
Ah, mas pastor, você não crê que existem demônios aí? Eu creio, irmão, existem sim, a palavra nos ensina. Pastor, você não crê que tem espírito que pode induzir alguma coisa? Eu creio, mas ele pode induzir qualquer pecado, irmãos. Amém ou não, gente? Qualquer pecado. E nós não vamos dar mais nome para demônio aqui do que ficar falando o evangelho. Simples assim. Amém, gente? Então esse é o meu olhar. A gente não fica batendo papo com o demônio. É ou não é verdade? Até brincou, vou fazer um... Como é que é o seu nome, né? Gente, e aí é um barato, né? Como é que você trabalha, né? Como é que você age, né? Ué. Porque diz a sua hora de atuação é o quê? Não, eu faço os escravos, é da bebida. Aí como é que é o seu nome? Eu sou o Zé Pilintra. Gente, eu faço ele comer pedra, né? Mas sabe o que é sério isso? Tem um texto na Escritura que Jesus perguntou, qual o teu nome? Um texto. Foi sobre o endemoniado gadareno. E qual foi a resposta? Legião, porque somos... Acabou. Então fala o nome, qual o primeiro, qual o mais forte? Eu já vi isso, gente. Eu já vi isso. Entendeu? Aí a gente dá mais notoriedade para as capetadas do que dá atenção à Escritura e ao Evangelho. Amém ou não, gente? Enfim, vespeiro. Qualquer coisa a gente conversa depois. Vamos embora. Diante disso, Mamon, ele concorre com Deus pela sua adoração. Gente, olha só essa anotação que eu coloquei dentro do parênteses. Mamon concorre com Deus pela sua adoração. A adoração, ela perpassa por pensamento, atenção e obediência. Então, olha que interessante. A adoração perpassa por 3 pontos aqui. Pensamento, por quê? Quando a gente acorda, qual a primeira coisa que vem no nosso pensamento? É os boletos. É os boletos, né? Os boletos sempre vencem, né? Segunda coisa, o que tem a nossa atenção? E aí, se isso vai ter o nosso pensamento e a nossa atenção, vai ganhar a nossa obediência. A gente vai ser obediente àquilo. Aí a gente vai dizer se a gente está vivendo o sistema egípcio ou se a gente está vivendo o sistema hebreu. Se a gente está se entregando para o corre só por causa do dinheiro ou se a gente está vivendo aqui para a glória de Deus. Amém, gente? Então vamos lá, continua. Como um sistema mundano, o ataque principal não é direto. Muitas vezes a ação é por meio do engano. Ele leva as pessoas a colocarem um valor exacerbado, exagerado no dinheiro e passam a acreditar que o dinheiro tem poder e por isso passam a amá-lo. Então quem coloca o dinheiro como primeiro pensamento, o dinheiro tem a sua atenção, ele vai produzir obediência. E aí o texto que Paulo escreveu a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,10, diz o quê? Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Deixa eu parar aqui um segundo. Porquanto o amor ao dinheiro. Então o problema está no dinheiro? O problema não está no dinheiro. O problema está onde, gente? No amor ao dinheiro. O problema está que o dinheiro muitas vezes tem a nossa atenção, ele tem o nosso pensamento e gera em nós obediência a ele. Então tudo que a gente vai fazer agora passa a ser pelo dinheiro. E aí foi muito interessante, eu peguei uma série de mensagens para ouvir. Lá o pessoal da Família dos que Creem fizeram recentemente sobre trabalho, certo? E eu achei muito curioso, por quê? Porque então, será que eu sou incapaz de parar um pouco, de repente, e dar uma aula para alguém que não pode me pagar, você está entendendo? Será que eu sou incapaz de fazer isso? Isso bota a gente para pensar, bota ou não bota? Alguém que tem ali uma necessidade, mas por causa do dinheiro eu retenho. Ou eu não consigo demonstrar amor e generosidade em oferecer do meu tempo, abrindo mão, porque às vezes não é nem necessidade. Às vezes é um simples gesto de amor, cuidado, carinho e respeito. Eu faço algo sem requerer do outro o que, gente? O dinheiro. Ainda que não haja nem necessidade. Por quê? Porque se o dinheiro é o referencial, a gente vai fazer tudo pensando no que, gente? É no dinheiro. Amém, irmãos? O dinheiro não pode ser um limitador
das nossas relações e o dinheiro não pode ser um limitador da nossa entrega. Amém, queridos? Isso é muito importante para nós. A forma como um cristão se relaciona com o dinheiro é um indicador de sua compreensão da graça que permeia o reino de Deus. Gente, como isso daqui agora é assim, talvez aqui seja o ponto alto desse compartilhar. Tudo bem? Vou ler de novo aqui. A forma como um cristão se relaciona com o dinheiro é um indicador de sua compreensão da graça que permeia o reino de Deus. Dar e receber são manifestações unilaterais da graça. Quando se dá, não se espera o que, gente? O retorno. O que eu quero parar um segundo a leitura e quero trazer uma coisa à nossa memória. Gente, um texto que todos nós aqui já ouvimos falar muito, que tanto eu quanto o Rafa, enquanto ensinamos, a gente usa muito essa expressão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus, quando estava ali para ser preso, para ser levado para a morte, Jesus diz, não são vocês que tiram a minha vida, eu a dou por amor a vós. 1 João 3,16, nisso consiste o amor, assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então a graça nos coloca numa posição. A posição que a graça nos coloca é de voluntariedade no dar. Amém, queridos? Nisso consiste o amor, que o Senhor deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha a prerrogativa do dar aqui, tudo bem? Mas aí quando você entra no outro universo, no universo agora de Mamon, o sistema de governo desse mundo, comprar e vender demanda troca. Por quê? É a relação trabalhista. O que é a relação trabalhista? Eu ofereço um produto, ofereço um serviço e recebo uma troca. E aí, quando a gente às vezes denuncia que o capitalismo adentrou a mente da igreja, é porque a gente é incapaz de fazer algo por alguém se aquela pessoa não fizer algo por nós. E eu não estou falando agora de dinheiro, gente. Estou falando de tudo. Tudo bem? A gente pôs o capitalismo nas relações. A gente só faz alguma coisa por alguém quando a gente espera receber dela uma troca. E se você fizer um ato de bondade, sabendo que você não vai receber um ato de gratidão? Será que ainda assim a gente faria? Amém, gente? Mas se nós estamos falando da mentalidade do evangelho, o evangelho não é sobre troca. O evangelho é sobre dar. Amém, queridos? Diante disso, então, quando usamos, olha essa expressão, eu até deixei em itálico aí no esboço. Quando usamos o que foi designado pelos homens para comprar e vender, a saber, o dinheiro, e o damos livremente, sem nenhuma expectativa de retorno, unimos o dinheiro à graça. Vamos de novo? Bens, riquezas e dinheiro. Bens, quem criou? O Senhor, livremente, para todos os homens. Riqueza, envolve o que eu disse? Posse. Pode ou não ser influenciado por Mamon, modelo de governo de Mamon. Correto? Terceiro, riquezas. Desculpa. Dinheiro. Dinheiro foi uma criação de quem? Do homem, para nortear uma relação de troca, comprar e vender. E agora, quando eu tomo em mãos dinheiro e assumo um ato de dar, eu estou redimindo o dinheiro. Estou trazendo graça ao dinheiro. Aquilo foi criado por um fim maldito, agora está sendo usado por meio para revelar e para demonstrar a graça de Deus. Amém, queridos? Está desconfortável ou não? Ou está tudo bem? Ele concorre, não quer dizer que Deus está preocupado, né? E ele trabalha com essa questão da responsabilidade. Quando você redime o dinheiro, você está trazendo
você está trazendo o governo de Mamon. E aí, o que tem a ver com a responsabilidade? Isso me tocou muito, mudou muito minha vida, porque durante muito tempo eu acho que eu trabalhei em função de Mamon, mesmo sempre achando que estava servindo ao Senhor. Porque Mamon concorre, mas quando sua mentalidade ela está tirando a responsabilidade do Evangelho, você está se rendendo a Mamon. Então eu posso estar indo na igreja, eu posso estar pensando que estou adorando ao Senhor, mas quando eu estou lá trabalhando, eu estou trabalhando em função de mim mesmo. E aí eu estou indo para a igreja e quando eu levanto as minhas mãos, eu não estou adorando a Jesus, eu estou adorando a Mamon. Por quê? Porque Jesus sai de cena. Ele diz assim, não podeis adorar a dois senhores. Quem concorre é Mamon. Jesus sai de cena, ele não concorre. Quando no meu coração eu estou trabalhando para mim mesmo, Jesus já saiu de cena. Então eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo tudo certo, igual aquele jovem rico, né? Tenho as escrituras na boca, mas quando eu estou fazendo para mim mesma, quando eu levanto as minhas mãos para adorar, a quem eu estou adorando? Muito bom. Olha essa citação aqui. A maioria dos cristãos reconheceria que há dois domínios separados e divergentes. Aquele trecho de Colossenses que eu tanto gosto de mencionar, né? Que ele nos transportou de onde para onde? Do império das trevas para o reino de seu Filho amado, né? Então existem dois modelos. A eles correspondem dois sistemas econômicos totalmente opostos. Mamon governa o sistema do mundo e opera com o princípio de compra e venda. Tudo bem? Então Mamon, império das trevas, ali, tudo bem? Compra e venda. Reino de Deus opera no princípio de dar e receber. Amém? Legal. Contudo, quando um cristão dá uma oferta, um dízimo, aqui é também uma outra coisa que a gente precisa, se alguém de repente, né, aprendeu assim, a gente quer ajudar você, irmão, a reposicionar o coração em relação a algo aqui. Contudo, se algum cristão dá uma oferta, um dízimo, com expectativas de um retorno, um benefício pessoal, a fim de ter suas necessidades supridas, ele não está entendendo a graça de Deus. Isso é uma barganha. Então, tipo assim, cara, eu vou fazer aqui a minha parte, eu vou plantar, é a lei da semeadura, né, gente? Já ouviram isso? Essa daí ou não? Lei de semeadura, né? Pega um envelope aí de X, Y, Z aí, entrega, né, o seu melhor, a sua melhor oferta e tal. Por quê? Olha só isso daqui, irmãos. Inúmeras vezes esse ensino, se você está passando por dificuldades financeiras, a melhor forma de resolver a situação é pela semeadura e colheita. E isso está errado. Irmãos, eu quero falar isso com todas as letras. Necessidade financeira se resolve de outra forma, com fidelidade e obediência ao Senhor, tudo bem? Com trabalho, com diligência, com responsabilidade, cortando gastos, diminuindo despesas e sendo piedoso ao Senhor em sua vida cotidiana. Amém? Mas não vem com essa de uma oferta aqui para você vai plantar num terreno espiritual fértil para obter colheitas do Senhor e tal. Para que isso é extorsão bíblica. Isso é extorsão gospel. Não tem nada de bíblico nisso. Amém, gente? Por quê? Olha só. Esse pensamento, ele anula a graça de Deus. Ele coloca-nos de volta no sistema mundano de trocas. E submete o nosso coração ao governo de Mamon, pensando que estamos servindo a Deus. Olha isso, irmãos. Qual é o princípio de Mamon? As duas palavras-chave do princípio de Mamon. Comprar e vender. Sistema baseado no quê? Na troca. Sistema da parte de Deus. Dar e receber. Aí agora, qual foi o versículo que eu pedi para os irmãos colocarem em evidência, uma palavrinha-chave que está lá em Mateus 6, lá no começo, que a gente pediu? Que as aves, né, e os lírios, eles não plantam e nem
colhem. Peraí. Eles não o quê? Não plantam e não colhem. Isso daqui, plantar, ação, colher, reação, troca. Sim ou não, gente? Então, quando diz que não planta e não colhe, está falando de quê, gente? Alguém que é cuidado pelo Senhor sem o sistema de Mamon. Estou conseguindo me expressar com clareza, gente? Isso é sério. Isso é sério. Por quê? Porque a gente entra nessa de dar uma oferta especial aguardando que algo vai acontecer e essa mentalidade está trazendo Mamon para o trono e tirando Cristo do centro. Agora eu preciso abrir um parênteses e preciso ser piedoso aqui. O Senhor pode abençoar alguém que voluntariamente deu uma oferta especial? Mas eu vou persuadir essa pessoa? Não. E se essa pessoa tiver no coração dela um coração totalmente voluntarioso e ela está fazendo, ela entregou, ela não está esperando algo da parte de Deus. Se o Senhor quiser superabundar na vida dela, Ele pode fazer isso ou não? Pode, mas qual a obrigação que Deus tem de fazer isso? Nenhuma. Zero. Amém ou não, irmãos? Nós estamos fazendo aqui uma apologia a não ofertar e não entregar o dízimo. É isso que nós estamos fazendo? Não, nós estamos alinhando a posição do nosso o quê, gente? Do nosso coração. É isso que nós estamos alinhando aqui. Amém, gente? Por quê? Porque se alguém entrega algo por constrangimento, a palavra do Senhor diz que já quebrou o princípio de 2 Coríntios, que cada um faça conforme propôs em seu coração. Se você faz por constrangimento, irmão, vou usar uma expressão como um desabafo do Felipe aqui nesse momento, tudo bem? A gente pode estar precisando para cuidar de alguma coisa aqui, mas a gente prefere que você não entregue, porque isso pode produzir em você algum constrangimento, porque de fato, quem tem o compromisso de cuidar disso daqui é só o Senhor nosso Deus. Amém, gente? Ah, mas ele pode trabalhar o coração dos irmãos para fazer isso? Sim, mas a gente vai constranger irmãos? Definitivamente não. Amém, queridos? Diante disso, há uma importante pergunta que precisa ser respondida. De onde vêm os meus recursos? Gente, os meus recursos não vêm daquela empresa educacional de cor azul. Como é que é aquele azul? Azul celeste. Não vem dessa empresa. E aí eu quero trazer essa compreensão para acalmar o coração de alguns irmãos que passam às vezes dificuldades. Dá uma olhada para mim aqui rapidamente, irmãos. Felipe está aqui e o Senhor cuidando do Felipe. O Felipe, sendo alguém que teme ao Senhor, espera que o Senhor envie os recursos. Os recursos virão da parte de quem, gente? Do Senhor. Vai envolver trabalho? Vai. Mas esse trabalho não é para Mamon, esse trabalho é para uma empresa, mas eu estou glorificando a quem, gente? Ao Senhor. Se essa empresa não estiver mais aqui, ou se essa empresa desligar o Felipe, na verdade a empresa está aqui no meio, né? Deus usa a empresa aqui para derramar recursos sobre o Felipe. Mas se essa empresa sai do cenário, a minha fonte é quem, gente? É o Senhor. Deus providenciará outro meio para que recursos cheguem ao Felipe. É óbvio que eu não vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido. O que eu vou fazer, gente? Eu vou correr atrás, vou mudar currículo, eu vou procurar, eu vou fazer contato, eu vou me virar, por quê? Porque é meu papel dar os passos, e o Senhor vai abrindo caminhos ali e vai me direcionando. Amém, gente? Sabe o que esses dias eu e o Linete estávamos lembrando? O Linete estava lembrando quando a gente casou, gente. Eu dava aula de graça num pré-vestibular comunitário, dava aula de graça num pré-IFES comunitário, dava pouquíssimas aulas fazendo faculdade, mas eu cheguei na época, gente, não tinha e-mail como a gente tem hoje fácil, né, e tal. Eu cheguei a imprimir 200 currículos na impressora, de acabar a tinta da impressora do meu pai brigar comigo, porque meu pai era professor, tinha que imprimir as coisas em casa. Ele chegou um dia para imprimir e eu tinha acabado com a tinta na impressora. Imprimi 200 currículos, fui na papelaria, comprei 200 envelopes. Gente, mas era um catatal. Eu pegava o 111, o Tubarão,
passava na praia de Camburi e saía rodando a Vitória inteira, entregando currículo, tudo quanto é escola. Sabe quantas entrevistas eu consegui fazer com a entrega daqueles currículos, irmãos? Nenhuma! Nenhuma! Mas sabe o que aconteceu? Produziu algo em mim que é invisível. Produziu algo em mim que ninguém viu. Produziu um cara aguerrido, produziu um cara que correu atrás, produziu um cara que se lançou, produziu um cara que sabe ouvir não, um cara que sabe ouvir, ó, você não tem experiência. Minha escola aqui já é uma escola de nível top aqui. Eu ouvi isso, irmãos. Entretanto, irmãos, o Senhor sempre vai fazer a parte dele, amém? Mas nós precisamos compreender que nós também temos o compromisso de avançar. E diante disso, para a gente concluir aqui, em tempos aí de lutas, de dificuldade, a atitude correta é colocar Deus como meu patrão, crer nele e partir para procurar outro emprego e trabalho. E aí um texto de Provérbios 30 diz assim para a gente: 2 bênçãos peço a ti que me dês. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou, passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Provérbios 30, 7 a 9. Amém, irmãos?